Fluminense está por detalhes de acertar com mais um reforço para a temporada de 2024 e a gente tem algumas informações importantes sobre a novelinha da saída do volante André. Parece que o Fulham desencanou e não vai fazer proposta oficial pelo volante tricolor. E agora, o que vai acontecer? O André fica no Fluminense? A gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo. Também vamos comentar sobre a partida de amanhã contra o Bahia, Maracanã lotado. Partida excelente para o Fluminense vencer a sua quarta consecutiva no Brasileirão e, quem sabe, deixar a zona de rebaixamento. Então você, tricolor ligado aqui na Central, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada do que a gente traz sobre o Flusão aqui. E depois da vinheta, vamos começar a falar das notícias. Eu não sei nem se dá para chamar de má notícia ou de boa notícia, porque eu acho que essa informação, na verdade, é uma faca de dois gumes, né? Se por um lado é muito bom que o Fulham desista do André, que o André siga no Fluminense, ajude a gente dentro de campo, tá falando de um jogador de nível de seleção brasileira. Por outro lado, a gente sabe da necessidade que o Fluminense tem de negociar esse jogador. O Fluminense conta com a venda do André para terminar o ano em superávit, né? Sem déficit, sem dever nada. E conta muito com essa venda já desde o ano passado, né? O planejamento tricolor, o Mário Bittencourt já falou sobre isso mais de uma vez, né? Ele trata como inevitável essa negociação. E o principal interessado na contratação do André sempre foi o Fulham, né? Ano passado até teve a proposta oficial do Liverpool, 30 milhões de euros, o Fluminense recusou porque estava disputando a Copa Libertadores da América e o acordo era que justamente recusasse todas as propostas e negociasse o André somente a partir de 2024. Mas o Fulham é o interessado mais longevo no André, né? Desde que saíram as primeiras informações de interesse de clubes europeus no jogador, o Fulham sempre esteve lá e parecia que iria efetivamente consolidar essa negociação nessa janela do meio do ano. Só que o que aconteceu? Teve uma informação de proposta de 25 milhões de euros do Fulham para o Fluminense pelo André, e o Fluminense fez uma contraproposta, pediu um valor maior, cerca de 30 milhões de euros. O que aconteceu? O Fulham não respondeu essa contraproposta. Até aí o Mário Bittencourt falou, né, que recebeu essa proposta, fez a contraproposta e o Fulham ainda não tinha respondido. Ficou nessa questão de se o Fulham faria mais uma proposta ou não, se responderia. Ontem a gente falou aqui uma informação do André Hernandes dizendo que o Fulham faria uma nova proposta pelo jogador, o Fluminense estava otimista de que poderia chegar aos 30 milhões de euros. Só que hoje saiu uma informação lá na Inglaterra do jornalista Jack Talbot, que vem trazendo bastante informações sobre essa novelinha do André e do Fulham, e ele dá conta de que o Fulham desistiu da contratação, bateu em retirada e não fará mais propostas para contar com o volante tricolor. Segundo ele, aí aqui tem uma diferença da cotação, tá? Tá confundindo até um pouco. Ele tá falando tudo como se os valores fossem em libras, é a moeda da Inglaterra, e a gente tem outras informações com valores iguais, mas em euros, né? Ele diz que o Fluminense esperava uma oferta de 30 milhões de libras, cerca de 219 milhões de reais, só que o Fulham estava disposto a pagar somente 25 milhões de libras, cerca de 182 milhões de reais. De acordo com o jornalista, segundo pessoas próximas ao jogador, todos eles acham que é improvável um acordo entre André e Fulham nesse momento. O planejamento de futuro do André já não é contando com essa mudança para Londres, tá? Então vamos lá, gente. Qual é o cenário aqui? Repito, infelizmente o Fluminense tem uma necessidade grande de vender o André, todo mundo sabe disso, né? Dentro de campo, é ótimo que o André não saia, é ótimo que o André fique aqui. O Fluminense precisa do André. Ah, chegou o Facundo Bernal. É verdade, o Bernal é um cara muito bem conceituado no Uruguai, é visto como uma grande promessa, mas é um jogador de 20 anos que, gente, se ele chegar jogando o futebol que o André joga, eu realmente vou me surpreender absurdamente aqui, tá? Tem potencial para evoluir, para jogar muita bola, para ser uma peça-chave no Fluminense, mas o impacto dificilmente vai ser imediato no nível do André, tá? No nível do André, isso é praticamente impossível. Para você ter um jogador do nível do André, é esse valor aí, né? 25, 30 milhões de libras, de euros, né? Então, assim, esse é o cenário, tá? Por um lado é bom que o André fique, mas por outro o Fluminense precisa da venda. Conhecendo o Fluminense, eu estimo, mas aí aqui é bem claro, é importante deixar bem claro para vocês, tá? Isso não é uma informação que eu tô trazendo, mas é uma análise que eu faço como torcedor e como pessoa que acompanha o Fluminense, de que essa proposta de 25 milhões de euros ou libras, né,
ela não deve ter sido, o valor fixo dessa proposta deve ter sido muito baixo. Porque a gente sabe que o Fluminense não é o melhor vendedor do mundo, né? O Fluminense não é time de fazer jogo tão duro. A gente vê agora, ele tá reclamando que o Fluminense vendeu o Kaique Almeida por 1 milhão de euros fixos, mais 1 milhão de euros invariáveis. Então, assim, o meu palpite aqui, minha estimativa é que essa proposta dos 25 milhões de euros, o valor fixo tenha sido muito pequeno. Para o Fluminense recusar, né, fazer essa contraproposta, porque deve ter sido muito pequeno, porque a gente sabe como é que o Fluminense funciona. Esses detalhes a gente não tem, tá? O que a gente tem é o que o Jack Talbot traz de que o Fulham desistiu da contratação, e aí é ver, né, se na janela vai aparecer outro clube interessado em levar o nosso volante, ou se ele fica no Fluminense pelo menos até o final do ano. Quero falar um pouquinho agora de Fluminense e Bahia, partida importantíssima amanhã pelo Campeonato Brasileiro, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário aí embaixo, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, pro Marcos de Souza, do Rio de Janeiro, pro Nelson, de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, pro Adão Alves, de Damianópolis, em Goiás, pro Hélio, de Itajaí, em Santa Catarina, pro Jaime Costa, de Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro, e pro Beto Paz, de São João da Barra. Um abraço pra galera tricolor ligada na Central, convite mais do que reforçado pra você. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome, comenta aqui embaixo dizendo seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos falar um pouquinho dessa partida de amanhã, gente, porque vamos lá, primeiro de tudo, tá? Portal Trivela trouxe a informação importante de que tanto Nonato quanto Cano seguem lesionados e estarão de fora da partida de amanhã. O Cano, a gente sabe, tá com problema no pé, já tem alguns jogos que não vem jogando. Cauã Elias tem sido titular em seu lugar. O Nonato, a gente lembra que no último jogo contra o Juventude, ele acaba se lesionando no final do primeiro tempo, no intervalo é substituído, parece que foi um problema no tornozelo esquerdo, uma torção que o Nonato acabou sofrendo, então acaba ficando de fora dessa partida contra o Bahia. Existe uma possibilidade, tá, uma expectativa de que ele retorne contra o Juventude no meio da semana, na partida de volta da Copa do Brasil, mas ainda não é confirmado e, repito, amanhã, na partida mais importante pra gente nesse momento, o Nonato não vai a campo, tá? O Nonato estará de fora dessa partida, então você tricolor que tá de saco cheio do Martinelli, você vai ver o Martinelli no time mais uma vez, tá? Porque o Vene Casagrande trouxe pra gente a provável escalação do Fluminense para esse jogo. E sim, tem o Martinelli no meio campo ali, ao lado do André, que a gente falou no começo, volta ao time, acabou não jogando contra o Juventude porque ficou no Rio de Janeiro para fazer um trabalho de fortalecimento na perna direita, volta ao time contra o Bahia. De acordo com o Vene Casagrande, a provável escalação do Fluminense tem o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva e Thiago Santos, e o Diogo Barbosa na esquerda. No meio campo, André, Martinelli e Ganso. Lá na frente, Serna, John Arias e Cauã Elias. Vamos lá, algumas coisas a falar dessa escalação, né? Para quem acompanha principalmente as lives aqui da Central, sabem que eu tenho uma paciência muito baixa com o Samuel Xavier, né? Ele é um jogador que me tira bastante do sério, eu realmente não gosto do futebol dele. Mas, meu Deus do céu, gente, o Guga na última partida, acho que ele provou, né, pra todo mundo porque o Samuel Xavier joga ainda. Então, assim, por incrível que pareça, eu tô aliviado de ver o Samuel Xavier nesse time titular, porque o Guga foi realmente muito mal na partida contra o Juventude. Na zaga existe uma dúvida, né, de quem vai formar a dupla de zaga com o Thiago Silva. O Thiago Santos foi o titular contra Cuiabá e contra Palmeiras, fez uma partida muito boa contra o Palmeiras, por sinal, só que ele tomou o terceiro cartão amarelo. Aí no jogo contra o Bragantino, ele estava suspenso, jogou o Antônio Carlos e também foi muito bem ali ao lado do monstro. Então existe essa dúvida ali na cabeça do Mano Menezes, mas segundo o Vene Casagrande, a tendência é que o Thiago Santos siga como titular na posição. No meio-campo, como eu disse, o Martinelli vai jogar, né? Teve até uma informação que saiu de que o Mano Menezes já estava vendo o Nonato passando o Martinelli, se tornando o titular do time do Fluminense no lugar do Martinelli, mas o Nonato acabou se machucando, então o Martinelli segue no time do Fluminense, né? Vale lembrar que o Alexandre já estava no banco normalmente na partida contra o Juventude, mas a princípio quem vai jogar nesse meio-campo é o Martinelli. Lá na frente o Kevin Serna, né? Mais uma partida como titular, se consolidando, né? Ele que acabou de chegar, se consolida como titular ao lado de John Arias e Cauã Elias. Aí um questionamento, né, que parte da torcida tricolor é, cara, e o Inácio? Cadê o Inácio?
O Inácio, mais uma vez, não tá jogando. No último jogo o time foi poupado, o Inácio não jogou. Nesse jogo agora, o Inácio também não deve jogar, embora já esteja relacionado naturalmente, tá? A informação que sai é de que o Mano Menezes entende que ele precisa de um pouco mais de adaptação ao futebol brasileiro antes de poder ganhar mais oportunidades, né? Assim, beleza, essa aí é a informação do que o Mano Menezes pensa. Mas eu acho um pouco curioso, né? Porque o Inácio é brasileiro, já jogou aqui no Brasil, e ele tá precisando dessa adaptação, né? O Serna, que é colombiano, jogava no Peru, já chegou aqui e já virou titular do Fluminense. Até acho que não teve muita oportunidade pro Inácio entrar nesse time, né? Tem uma vaga só, porque a outra é do Thiago Silva, cativa, o Thiago Santos foi bem, depois o Antônio Carlos, acho até por uma questão de hierarquia, joga antes do Inácio, né? Mas essa alegação, eu acho natural o Inácio não jogar, mas a alegação de que ele precisa de uma adaptação maior ao futebol brasileiro me incomoda um pouquinho, não faz muito sentido na minha maneira de enxergar. Beleza, galera? Mas essa é a escalação tricolor pro jogo de amanhã. Eu quero saber de você se você tá otimista com essa partida. Comenta aqui embaixo para mim, palpite seu pro jogo de amanhã, beleza? E o mercado da bola não para por aí, o Fluminense está por detalhes de acertar mais uma contratação. Mas antes disso eu vou lembrar você que tá ligado aqui na Central de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, onde você recebe tudo o que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então o que você vai fazer? Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar lá no link, vai abrir o canal da Central no WhatsApp, você vai procurar o botão seguir, fica no canto superior direito, você vai apertar lá, e a partir desse momento, quando você começar a seguir o canal da Central, você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Beleza? Tô te esperando lá no canal e vamos falar um pouquinho sobre mais essa contratação que o Fluminense está muito próximo, está por detalhes de acertar. Quem traz a informação pra gente é o jornalista Vitor Lessa, e ele dá conta de que, assim como foi na novela Facundo Bernal, anunciado hoje oficialmente como reforço do Fluminense, o entrave maior que existe na negociação com o Emiliano Gomes se dá por conta do parcelamento, né? O Fluminense, eu até brinquei aqui outro dia, né, que o Fluminense está fazendo carnê para comprar jogador, né? Quer parcelar, perder de vista, porque, enfim, não tem dinheiro, né, para pagar a vista, então tem que ir parcelando tudo. E aí, é esse o entrave que tá rolando com o Emiliano Gomes. A negociação com o Bernal acabou se estendendo muito por conta disso, né? O Fluminense queria parcelar até 2027, o Defensor queria até 2025, no final das contas fecharam até 2026, né? Ficou nem eu nem você. E, enfim, a negociação se concretizou muito por conta do interesse do jogador. O Vitor Lessa fala isso também, né? Que existe a possibilidade do interesse do Emiliano Gomes, que ele quer jogar no Fluminense, acabar impulsionando esse acerto, né? Dar uma forçada, uma pressionada no Boston River para que eles liberem numa condição de parcelamento melhor para o Fluminense, para que o Emiliano Gomes venha para cá e seja reforço. Tá? O Emiliano Gomes é um atacante de lado, um segundo atacante, ele pode jogar também por trás do centroavante, é o vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio na atual temporada, tá muito perto de ser reforço do Fluminense. Eu quero saber de você, tricolor ligado na Central. Aprova essa contratação? Emiliano Gomes é um bom nome? Deixa o comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.